O salão de baile brilhava com 1000 velas, sua luz dançando em vestidos de seda e gargantas jóias. Mas Lillian Fairmont não conseguia sacudir o sentimento que ela tinha acabado de concordar para andar em uma armadilha. Vá em frente então, Lavinia Hartwig urgiu, seu sorriso muito brilhante, muito ansioso. Você disse você queria provar, você não tem medo da sociedade de Londres. Bem, aqui está a sua chance. O desafio tinha parecido inofensivo o suficiente 5 minutos atrás, embrulhado em risadas e champanhe e línguas soltas. Um simples desafio, eles tinham chamado isso, um direito de passagem para cada recém-chegado à estação. Peça um cavalheiro para dançar, qualquer cavalheiro de sua escolha. Ela deveria ter sabido melhor. O homem que eles tinham selecionado estava perto das portas do terraço, isolado em um modo que fazia o salão de baile lotado sentir-se deliberadamente arranjado ao redor de sua ausência. Alto, de cabelos escuros, impecavelmente vestido, ele examinava o quarto com a expressão de alguém atendendo seu próprio funeral. Ninguém o abordava, ninguém sequer olhava em sua direção por mais de um batimento cardíaco antes de desviar o olhar rapidamente. Por que ele? Lillian tinha perguntado, a dúvida finalmente rastejando para além de sua ânsia de pertencer. Ah, ele é perfeitamente seguro. Outra garota, Clara Ara algo, tinha lhe assegurado. Apenas terrivelmente tedioso. Ninguém dança com ele porque ele nunca sorri, nunca conversa. Você fará seu dever e escapará após uma dança. Simples. Mas o modo como eles a observavam agora, risos mal contidos em seus olhos, fez seu estômago revirar, tarde demais para recuar. Ela tinha aceitado o desafio na frente de uma dúzia de testemunhas e desistir a marcaria como uma covarde pelo resto da estação. Sua tia Constance a tinha trazido para Londres por oportunidade, não humilhação. Lillian alisou seu vestido azul pálido, simples comparado à elaborada confecção que a cercava, e atravessou o chão do salão de baile. Cada passo parecia mais alto que a orquestra. Conversas pareciam parar em sua esteira. No momento em que ela o alcançou, suas bochechas ardiam com a consciência de cada olho rastreando seu progresso. O homem não reconheceu sua aproximação. Ele estava perfeitamente parado, observando algo no jardim além do terraço, com uma intensidade que sugeria que ele achava a escuridão infinitamente mais interessante que a cintilante assembleia atrás dele. Com licença, Lillian disse, satisfeita que sua voz emergiu firme. Eu pergunto se você poderia me fazer a honra da próxima dança. Por um longo momento, ele não se moveu. Então, lentamente, ele se virou para encará-la. Seus olhos eram surpreendentes, não o azul ou verde da moda que ela esperava, mas um marrom profundo que continha um calor inesperado, apesar da avaliação fria em seu olhar. Ele a estudou com a atenção que sua tia dava à compra de cavalos. Medição minuciosa, procurando falhas. Você é nova, ele disse, não uma pergunta. Eu cheguei semana passada de Yorkshire. Ela se forçou a encontrar seus olhos, recusando-se a desviar o olhar primeiro. Minha tia é Constance Fairmont. Talvez você a conheça, eu sei dela. Sua atenção mudou para além do ombro dela, varrendo o quarto com lentidão deliberada. Quando seu olhar retornou ao rosto dela, algo quase como divertimento cintilou lá. E quem precisamente sugeriu que você me abordasse? A pergunta caiu como água fria. Ele sabia. Claro que ele sabia. Ela engoliu contra o pânico súbito. As risadas atrás dela tinham ficado mais altas. Foi minha ideia, um desafio. Eu sinto muito. Eu não queria interromper sua noite de ficar sozinho em Cantos. Ele ergueu uma sobrancelha. Não se desculpe. É a coisa mais interessante que aconteceu a noite toda. Ele estendeu a mão, palma para cima. Um claro desafio, embora você deva saber o que está fazendo antes de se comprometer. O que estou fazendo, dançando comigo? Sua voz baixou baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Eu sou Ashworth, o Duque de Ashworth.
O mundo inclinou-se ligeiramente. A respiração de Lilian falhou. Sua compreensão a atingiu. Não uma flor de parede chata, não um alvo seguro para um desafio inofensivo. Um duque, um dos homens mais poderosos da Inglaterra, sozinho porque ninguém ousava se aproximar dele sem convite. E ela tinha acabado de se aproximar e pedido para dançar como se ele fosse algum escudeiro do campo em uma assembleia de aldeia. As risadas tinham se dissolvido em sussurros chocados. Em algum lugar atrás dela, ela ouviu o suspiro estrangulado de Levênia. Eles a tinham armado perfeitamente. Tola provinciana faz um espetáculo de si mesma por propor um duque. Eu deveria ir, Lilian sussurrou, dando um passo para trás. Eu não sabia. Eu sinto muito. A mão dele pegou a dela antes que ela pudesse recuar mais. Não com força, mas com intenção inconfundível. Tarde demais, senhorita Fermont. Ele a puxou para frente, seu aperto quente e firme. Você fez seu pedido publicamente, eu aceitei. Recusar agora seria muito mais escandaloso que seu erro inocente. A boca dele curvou-se em algo que não era bem um sorriso. Além disso, eu não danço há 3 meses. Pode ser divertido lembrar a todos que eu ainda posso. Antes que ela pudesse protestar, ele a estava conduzindo para a pista de dança. A multidão se abriu como água, conversas morrendo em silêncio atordoado. A orquestra, como se sentisse o momento, começou uma valsa. Lilian mal se lembrava de como respirar, muito menos dançar. Relaxe, Ashworth murmurou, enquanto ele os posicionava corretamente, uma mão na cintura dela, a outra segurando a dela com uma gentileza inesperada. Você não está sendo realmente levada para a forca, apesar das aparências. Eu sinto que estou, ela admitiu. Todos estão olhando. Eles estão sempre olhando. Ele começou a se mover e a memória muscular assumiu, seus pés seguindo sua liderança. O truque é decidir se você se importa, não é? Não mais. Eles giraram suavemente através do primeiro padrão, e ela percebeu com surpresa que ele era um excelente dançarino, seguro sem ser exibido, dando a ela espaço para encontrar seu ritmo. Embora eu suspeite que você sim. Você é nova o suficiente para ainda querer a aprovação deles. Isso é tão terrível. Não terrível, apenas exaustivo. O olhar dele desviou-se para além do ombro dela novamente, e desta vez sua expressão endureceu quase imperceptivelmente e frequentemente decepcionante. Ela seguiu sua linha de visão e vislumbrou uma mulher mais velha em carmesim profundo, observando-os com uma expressão de pura fúria. Ao lado dela estava uma linda garota loira, cujo rosto bonito tinha congelado em uma máscara de choque. Quem são eles? Lilian perguntou antes que pudesse se conter. Lady Wycliffe e sua filha Genevieve. Algo escuro cintilou em seu tom. Eles têm trabalhado muito para espalhar rumores de que a senhorita Wycliffe e eu temos um entendimento. Esta noite era para ser uma demonstração dessa suposta inevitabilidade. A compreensão amanheceu e, dançando comigo em vez disso, eu indiquei publicamente que quaisquer rumores de um noivado são prematuros, na melhor das hipóteses. Ele executou uma virada suave que os trouxe momentaneamente mais perto. Então você vê, senhorita Fairmont, você realmente me fez um favor, mesmo que tenha sido por acidente. Eu não sinto que fiz um favor a ninguém, ela disse honestamente. Eu sinto que acabei de entrar em algo que não entendo. Pela primeira vez, sua expressão suavizou-se em algo genuíno. Bem-vinda a Londres. Esse sentimento nunca desaparece completamente. Ele fez uma pausa, então acrescentou com uma gentileza inesperada. Mas se ajudar, seu crime foi inocência, não malícia. Isso é mais raro do que você pode pensar. A valsa terminou muito rápido e muito lentamente ao mesmo tempo. Ashworth a soltou com perfeita propriedade, curvou-se e deu um passo para trás. Obrigado pela dança, senhorita Fairmont. Sua voz carregou claramente através do quarto silenciado. Eu espero que você aproveite o resto de sua estação. Então ele se afastou,
deixando-a sozinha no centro da pista de dança, enquanto 300 pessoas fingiam não olhar. Lillian voltou para o lado de sua tia por pura força de vontade, ignorando os sussurros que explodiram em sua esteira. Bem, tia Constance disse secamente, pegando seu braço e a conduzindo para a mesa de refrescos. Eu disse que você deveria causar uma impressão na sociedade de Londres. Eu simplesmente esperava que levasse mais de uma semana. Na manhã seguinte, chegaram cartões de visita, 7 deles, para ser precisa, entregues antes que Lillian terminasse seu café da manhã. Tia Constance os analisou com a eficiência de um general revisando planos de batalha, sua expressão ficando mais pensativa com cada um. Lady Peaton, Senhora Hartley, a Condessa de Roxburgh. Ela bateu os cartões contra a palma da mão, todos querendo incluir você em seus próximos eventos. Quão extraordinário é isso! Lillian empurrou seus ovos ao redor de seu prato. O apetite sumiu. Ela mal tinha dormido, revivendo a noite anterior em um ciclo interminável. Eu pensei que seria uma pária social depois de ontem à noite. Minha querida criança, sua tia baixou os cartões e a fitou com um olhar divertido. Você dançou com um duque que não dançava com ninguém há meses. Você não é uma pária. Você é uma curiosidade. E em Londres, curiosidade é moeda. Mas eu não sabia que ele era um duque. Todos sabem disso. Eles provavelmente estão rindo de mim. Alguns estão. Constance concordou com franqueza característica. Aqueles que arranjaram seu pequeno desafio, por exemplo. Mas muitos mais estão se perguntando o que você disse para fazê-lo sorrir. Ele não sorriu, ele quase sorriu. Eu estava observando. Sua tia serviu mais chá, seus movimentos precisos. Ashworth não tem sido visto se divertindo desde antes de seu pai morrer 2 anos atrás. O ducado veio com consideráveis dívidas e complicações políticas. Ele tem estado sob tremenda pressão para casar vantajosamente, significando Genevieve Wycliffe, cuja família controla vários votos cruciais no parlamento. Lillian baixou seu garfo. Então eu realmente estraguei algo importante. Ou você lhe deu um descanso noturno de ser uma mercadoria. Constance encontrou seu olhar diretamente. Não subestime o valor disso, Lillian. Essas pessoas vivem em gaiolas feitas de expectativas. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é esquecer que as grades existem. Antes que Lillian pudesse responder, o mordomo deles entrou com outro cartão. Isso acabou de chegar por mensageiro especial, mamãe para a senhorita Fairmont. O pesado papel de carta creme parecia caro nas mãos de Lillian. Ela quebrou o selo ducal, seu coração pulando estupidamente no brasão, e desdobrou a nota. A caligrafia era ousada e clara. Senhorita Fairmont, minha mãe está hospedando uma noite musical na próxima terça-feira. Ela expressou interesse em suas habilidades no pianoforte, das quais sua tia falou muito bem na festa de cartas de Lady Peaton no mês passado. Eu espero que você consinta em se apresentar. Nós jantamos às 7. Ashworth, bem, sua tia disse, lendo por cima do ombro dela sem vergonha. Parece que sua noite de catástrofe social se transformou em uma oportunidade. Ou outra armadilha, Lillian disse baixinho. Mas mesmo enquanto falava, ela já estava planejando o que tocaria. A residência londrina do Duque de Ashworth era tudo o que Lillian esperava e nada do que imaginava. A casa em si era imponente, de pedra creme e janelas perfeitamente proporcionadas que falavam de dinheiro antigo e poder mais antigo. Mas os jardins visíveis do hall de entrada mostravam sinais de cuidado genuíno em vez de mera exibição. Rosas treinadas ao longo das paredes, ervas plantadas em fileiras práticas, um vislumbre de árvores frutíferas pesadas com maçãs de verão. Alguém aqui amava cultivar coisas, não apenas possuí-las. Senhorita Fairmont, uma mulher alta, de cabelos prateados, desceu a escadaria com a postura de alguém que nunca se curvou na vida. Eu sou Eleanor Ashworth, a mãe do Duque.
Obrigada por concordar em vir com tão pouco aviso. Seu aperto de mão era firme, seu sorriso genuíno. Lilian sentiu parte de sua atenção diminuir. Obrigada pelo convite, Sua Graça. Eu estou honrada. A honra é minha. Sua tia me disse que você estudou sob o Sr. Martinelli em Yorkshire. Eu o ouvi se apresentar uma vez anos atrás. Sua técnica é extraordinária. Os olhos de Elelanena, do mesmo marrom quente de seus filhos, avaliaram Lilian com interesse em vez de julgamento. Eu confesso que estou ansiosa para ouvir o que ele te ensinou. A sala de estar já estava cheia quando eles entraram. Lilian reconheceu vários rostos do baile, incluindo Lavinia Hartwick, que teve a graça de parecer desconfortável quando seus olhos se encontraram. Mas também havia convidados mais velhos, amantes da música. Lilian convidada, aqui para a arte em vez de fofocas. Ashworth estava perto da lareira, profundamente em conversa com dois cavalheiros que ela não reconheceu. Ele tinha descartado sua roupa de noite formal por algo mais simples, mas não menos bem adaptado. Casaco escuro, colete creme, gravata amarrada com mais praticidade do que moda. Ele parecia mais jovem de alguma forma, menos como um duque e mais como um homem. Ele olhou para cima como se sentisse a atenção dela, e por um momento seus olhos se encontraram do outro lado do quarto. Então alguém lhe fez uma pergunta e o momento se desfez. Lilian, venha conhecer alguns de meus amigos. Tia Constance disse, puxando-a para um grupo perto do piano. Senhora Hartley, posso apresentar minha sobrinha? Lilian, Senhora Hartley, é uma das melhores arpistas de Londres. A próxima hora passou em um agradável borrão de apresentações e discussões musicais. Não era nada como o baile, sem alfinetadas escondidas, sem desempenho de pertencimento. Essas pessoas se importavam com a música do jeito que ela se importava, como algo que importava além da vantagem social. Quando o jantar foi anunciado, Lilian se viu sentada entre um velho baronet que queria discutir casca e uma jovem que criava cães de caça em Kent. Do outro lado dela, Ashworth travava um debate sobre rotação de culturas com paixão inesperada. O antigo sistema de 3 campos é um desperdício, ele estava dizendo, gesticulando com sua taça de vinho. Se o rotacionarmos adequadamente usando culturas fixadoras de nitrogênio, você soa como meu pai, Lilian interrompeu sem pensar. Ele converteu toda a nossa propriedade para o sistema de 4 cursos 5 anos atrás. Os rendimentos de trigo aumentaram em quase 40%. A atenção de Ashworth se voltou para ela. Seu pai cultiva. Nós todos fazemos. Bem, fizemos. Ela se sentiu subitamente constrangida sob seu foco. Eu tenho 3 irmãos mais novos. Nós todos ajudamos nos campos durante a colheita. Minha mãe disse que mãos ociosas eram a oficina do diabo, e ela não ia criar ornamentos inúteis. Alguém na mesa riu, não de forma rude, apenas surpreso. Mas a expressão de Ashworth havia mudado para algo intencional. Então, você realmente entende gestão da terra. Você não está apenas familiarizada com a teoria. Eu entendo que bom solo e trabalho duro importam mais do que títulos. Ela disse cuidadosamente. Se é isso que você quer dizer. É exatamente isso que eu quero dizer. Ele baixou seu copo. E você ainda encontrou tempo para se tornar uma musicista realizada. Meu pai disse que cultura e capacidade não eram opostos. Nós trabalhávamos nos campos durante o dia e tocávamos música à luz de velas. Ela sorriu ligeiramente. Embora meus irmãos reclamassem, eu levei a melhor parte daquele negócio já que tocar piano não deixa farpas. Seus irmãos soam sábios. Era isso o divertimento em sua voz. Estou começando a pensar que Yorkshire produz pessoas notavelmente práticas. Nós chamamos de bom senso, Lilian disse. Londres chama de provinciano. Londres, Ashworth disse baixinho, frequentemente confunde complexidade com sofisticação. Seus olhos se seguraram por um momento muito longo.
Então sua mãe se levantou para levar as damas de volta à sala de estar, e o feitiço quebrou. O piano na sala de estar de Ashworth era um instrumento magnífico, um Broadwood Grand com teclas de marfim que pareciam seda sob os dedos de Lillian. Ela havia escolhido a sonata de Beethoven. Não, 14, em parte porque a conhecia bem o suficiente para se perder na performance. Em parte porque a melancolia se adequava ao seu humor. Ela fechou os olhos e deixou a memória muscular assumir o controle. O primeiro movimento fluiu através dela como água, suave e inevitável. Ela sentiu a sala emudecer. Sentiu o peso da atenção, mas não importava. Este era o único lugar onde ela nunca duvidara de si mesma. A única língua que falava fluentemente. Não importava quem estivesse ouvindo. Quando as notas finais desapareceram, o silêncio se manteve por um longo momento antes que os aplausos irrompessem. Extraordinário, Helena Ashworth disse, sua voz carregando emoção genuína. Senhorita Fairmont, você tem um dom raro. O resto da noite passou em um borrão caloroso. As pessoas queriam discutir sua interpretação, perguntar sobre seu treinamento, pedir outras peças. Lillian tocou mais 2 vezes, Mozart e depois Chopin, e cada vez ela sentiu a mesma sensação de correção. Isso, pelo menos, ela podia fazer bem. Não foi até os convidados começarem a partir que ela se encontrou sozinha com Ashworth perto do hall de entrada. Ele havia sido puxado para uma dúzia de conversas durante a noite, sempre educado, muitas vezes engajado, mas mantendo a mesma distância cuidadosa que ela havia notado no baile. Agora, com a maioria dos convidados ido, e sua mãe ocupada com despedidas finais, essa distância parecia diminuir. Você não me disse que era tão boa, ele disse sem preâmbulo. Você não perguntou, você apenas enviou um convite. Ponto justo. Ele a estudou com aquele mesmo olhar avaliador. Por que Yorkshire? Martinelli poderia ter lhe garantido uma posição em Londres, Paris, Viena. Você poderia ter se apresentado profissionalmente. Minha família estava em Yorkshire. Ela encontrou seu olhar firmemente. Isso importava mais do que uma carreira impressionando estranhos, mesmo que significasse desistir de algo que você claramente ama. Eu não desisti. Eu apenas escolhi como mantê-lo. Ela fez uma pausa, sentindo algo por trás de suas perguntas. Por que você pergunta? Porque eu me pergunto se você se arrepende. A voz dele baixou. Escolher raízes em vez de reconhecimento, segurança em vez de possibilidade. Você se arrepende de suas escolhas? Ela replicou. Por um momento ela pensou que ele poderia realmente responder. Mas então tia Constance apareceu para buscá-la. E Ashworth recuou para a cortesia cuidadosa de um anfitrião, despedindo-se dos convidados. Obrigado por se apresentar esta noite, senhorita Fairmont. Eu espero que nos vejamos novamente. Obrigado por me convidar, sua graça. Tudo próprio, tudo correto, tudo completamente insuficiente para a corrente que corria entre eles. Na carruagem para casa, tia Constance permaneceu incomumente quieta até que estivessem quase de volta à Praça Cavendish. Ele gosta de você, ela finalmente disse. Ele mal falou comigo a noite toda. Exatamente. O sorriso de sua tia era conhecedor. Ele mal falou com alguém, mas ele te ouviu, te observou. Aquele menino esqueceu como desejar algo sem calcular seu custo primeiro. Ela deu um tapinha na mão de Lillian. Você o lembrou que algumas coisas têm valor além da utilidade. Eu toquei piano. Tia Constance, é só isso. Continue dizendo isso a si mesma, querida. Sua tia recostou-se nos almofadões. Embora eu suspeite que vocês dois são terríveis mentirosos quando se trata de si mesmos. Lillian não disse nada, mas sentiu o peso da noite se assentar sobre seus ombros como uma capa que ela não pediu para usar. 3 dias depois. 3 dias depois, outro convite chegou. Uma festa no jardim na propriedade rural de Ashworth, 20 milhas fora de Londres.
Metade da alta sociedade estaria lá. E a nota mencionava, quase casualmente, que a duquesa viúva havia pedido a Lillian que trouxesse sua música caso alguém desejasse um entretenimento informal. É um teste, disse tia Constance, lendo o convite com olhos perspicazes. Eleanor está te apresentando à sociedade sob sua proteção. Se as pessoas virem que a duquesa viúva aprova você, a fofoca do baile vai desaparecer ou vai piorar as coisas. Lillian disse, fazer as pessoas pensarem que estou escalando socialmente. Você está escalando socialmente, querida. Todos nós estamos. A questão é se você faz isso honestamente ou não. Sua tia baixou o convite. Mas se você preferir recusar, não. Lillian se surpreendeu com a firmeza da palavra. Não, eu irei. Porque apesar do risco, apesar da incerteza, ela queria vê-lo novamente. Queria entender o homem que discutia sobre rotação de culturas com a mesma intensidade com que a observava tocar Beethoven. Queria saber se a conexão que ela sentira era real ou apenas mais uma ilusão londrina. A propriedade Ashworth em Thornfield se estendia por colinas verdes ondulantes como um gato ao sol, confortável, confiante, reivindicando espaço sem desculpas. Lillian apertou o rosto na janela da carruagem enquanto se aproximavam, observando jardins formais que davam lugar a bosques naturais, um lago cintilando à distância e a própria casa. Pedra dourada, grande o suficiente para impressionar, mas não tão enorme a ponto de parecer um museu. Alguém havia plantado flores silvestres ao longo da entrada, papoulas, centáureas e margaridas crescendo em um caos alegre entre rosas mais formais. Isso a fez sorrir. Não o que você esperava, perguntou tia Constance. Eu não sei o que eu esperava. Algo mais intimidante, eu suponho. A casa de Londres é intimidante. É aqui que eles realmente vivem. Sua tia ajustou seu chapéu. Helena se mudou para cá permanentemente depois que seu marido morreu. Ashworth divide seu tempo, mas me disseram que ele prefere o campo quando a política permite. A festa no jardim já estava em andamento quando eles chegaram, convidados espalhados pelo gramado sul em grupos de conversa e risadas. Servos circulando com champanhe e morangos, um quarteto de cordas tocando sob a sombra de enormes carvalhos. Deveria ter sido perfeito. Teria sido, exceto que Lillian avistou Genevieve Wycliffe cortejando perto da fonte, seu cabelo loiro brilhando ao sol, sua risada carregando pelo gramado como um sino projetado para chamar a atenção. E ao lado dela, parecendo significativamente menos satisfeita com isso, estava Ashworth. Respirações profundas. Tia Constance murmurou. Você é convidada. Você pertence aqui. Não deixe que alguma gata escaladora social faça você esquecer isso. Eleanor Ashworth apareceu antes que Lillian pudesse responder, seu sorriso caloroso e sua saudação efusiva. Senhorita Fairmont, que adorável. Venha, deixe-me apresentar-lhe alguns amigos. Eles têm perguntado sobre sua performance a semana toda. A próxima hora passou em um turbilhão. Helena foi estratégica em suas apresentações, apresentando Lillian a viúvas e debutantes, críticos e compositores, sempre com algum comentário sobre seu talento ou inteligência que deixava claro que o convite era genuíno, não caridade. Lentamente, Lillian sentiu seus ombros relaxarem. Essas pessoas não a estavam julgando. Elas estavam curiosas, e a curiosidade ela conseguia lidar. Não foi até o calor da tarde levar todos para a sombra que ela finalmente encontrou Genevieve diretamente. Senhorita Fairmont. A voz de Genevieve era mel sobre aço. Que gentileza da duquesa viúva ter tanto interesse em novas chegadas. Ela sempre foi tão generosa com aqueles necessitados de patrocínio. Duas garotas flanqueando Genevieve riram baixinho. Lillian as reconheceu do baile. O grupo de Levênia. Psicofantas profissionais que riam da crueldade e chamavam de inteligência. Que gentileza sua notar,
Lillian respondeu calmamente. Embora eu confesse que recebi meu convite por interesse em música, não por necessidade, talvez a distinção não seja clara para todos. O sorriso de Genevieve se aguçou. Ah, todos nós ouvimos sobre sua pequena apresentação. Minha mãe disse que você tocou com muito entusiasmo. Isso é código para muito alto. Uma das garotas sussurrou, não exatamente baixo o suficiente. Eu prefiro pensar nisso como consentimento, Lillian disse. Embora eu entenda que algumas pessoas acham a emoção genuína desconfortável. Genuína? A risada de Genevieve era cristalina e fria. Minha querida, você é de Yorkshire. Metade da alta sociedade pensa que você veio aqui atrás de um arado. Apenas metade, Lillian permitiu-se um pequeno sorriso. Devo ser mais refinada do que pensava. Você é certamente ousada, Genevieve disse, sua voz baixando. Dançando com um duque que você nunca conheceu. Aceitando convites para a casa de sua família. Alguns podem chamar isso de presunçoso ou calculista. E alguns podem chamar de tentar forçar um noivado através de rumores e pressão social desesperador. As palavras escaparam antes que Lillian pudesse contê-las, afiadas e claras. Mas eu suponho que todos nós temos nossas estratégias. O silêncio que caiu foi absoluto. O rosto de Genevieve ficou vermelho, sua boca abrindo e fechando sem som. As garotas ao lado dela pareciam genuinamente chocadas. O coração de Lillian batia forte em seu peito. Longe demais. Ela tinha ido longe demais. Esse era o tipo de franqueza que te exilava da sociedade educada. Mas ela não podia se arrepender. Com licença, ela disse com toda a dignidade que conseguiu reunir. Eu acredito que preciso de um pouco de ar. Ela se virou e caminhou em direção ao jardim de rosas, antes que alguém pudesse responder, meio esperando ouvir vozes indignadas chamando-a de volta. Mas apenas o silêncio a seguiu, um silêncio pesado e julgador que parecia pior do que qualquer confronto aberto. Ela encontrou um banco escondido entre as roseiras trepadeiras e sentou-se antes que seus joelhos pudessem ceder. O que ela havia feito? Tia Constance a havia trazido para Londres para uma oportunidade e Lillian acabara de insultar a filha de uma das famílias mais influentes da Inglaterra na frente de testemunhas em uma festa ducal no jardim. Isso foi pior do que o desafio no baile. Isso foi incrivelmente corajoso ou incrivelmente tolo. Ela ergueu a cabeça bruscamente. Ashworth estava na entrada do jardim, as mãos nos bolsos, expressão ilegível. Eu acho que nós dois sabemos qual Lillian disse baixinho. Eu deveria provavelmente ir embora antes que eu piore as coisas. Ao dizer a verdade, ele se moveu mais perto, estudando-a com aquela mesma intensidade que ela lembrava da dança deles. Genevieve tem espalhado rumores sobre um noivado por 3 meses. Todo mundo sabe disso. Ninguém diz isso. Você acabou de fazer. Isso não torna isso apropriado. Não. Ele sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para ser íntimo, longe o suficiente para manter a propriedade. Mas isso o torna honesto, e estou descobrindo que aprecio a honestidade mais do que aprecio a adequação. Lillian olhou para ele propriamente pela primeira vez desde que ele chegara. Sua gravata estava ligeiramente afrouxada, seu cabelo desalinhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Ele parecia cansado e mais jovem do que seus 28 anos. Você está noivo dela? Ela perguntou sem rodeios. Porque se você estiver, eu devo a ela um pedido de desculpas, independentemente do que eu pense. Não, a palavra era firme, final. E eu disse a Lady Wycliffe isso repetidamente. Ela escolhe não acreditar em mim ou espalhar rumores que o tornam verdadeiro através de pura pressão social. Por que você não os contradiz publicamente? Porque a família dela controla votos que eu preciso para a legislação que me importa. Porque fazer um inimigo do Lord Wycliffe me custaria capital político que não posso me dar ao luxo de perder. Sua mandíbula apertou. Porque às vezes o ducado exige que eu seja estratégico em vez de honesto.
Isso soa exaustivo. É. Ele se virou para encará-la completamente. É por isso que sua companhia tem sido inesperadamente refrescante, senhorita Fairmont. Você diz o que quer dizer. Você não calcula cada palavra para vantagem. Oh, eu calculo. Ela ofereceu um sorriso brincalhão. Eu apenas o faço mal. Isso o surpreendeu com uma risada. Uma real, desprotegida e calorosa. O som transformou completamente seu rosto, apagando o controle cuidadoso e revelando alguém mais jovem, mais leve, mais parecido com o homem que ela suspeitava que ele havia sido antes que o dever o enterrasse. Você calcula terrivelmente, ele concordou. É maravilhoso. Eles sentaram em silêncio confortável por um momento, cercados por rosas e o calor do verão e o murmúrio distante da festa. Eu deveria voltar, Lilian finalmente disse, antes que as pessoas comecem a falar sobre nós desaparecendo juntos. Eles já estão falando. Mas ele se levantou, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Seu aperto era quente e firme, e ele a segurou por um momento mais do que o necessário. Deixe-os. Fácil para um duque dizer. Nada sobre ser um duque é fácil. Sua expressão ficou séria. Mas você está certa. Eu tenho uma armadura que você não tem. Então deixe-me usá-la. Ele soltou a mão dela, mas não se afastou. Fique. Toque para todos depois. Minha mãe espera que você o faça. Deixe-os ver que você está aqui por convite, por mérito, não por esquema. E se Genevieve disser algo mais, então eu resolvo. Sua voz tinha uma certeza tranquila. Eu deveria ter feito isso meses atrás. Eu estava muito preocupado com as consequências políticas e não preocupado o suficiente com a decência básica. Não faça inimigos em meu nome, Lilian disse. Eu não valho esse tipo de problema. Isso, Ashworth disse suavemente, é onde você está errada. Ele ofereceu seu braço formal e adequado e a levou de volta para a festa. Eles emergiram do roseiral para encontrar Helena orquestrando um movimento geral em direção ao terraço, onde o piano havia sido trazido para fora para entretenimento da tarde. Momento perfeito, ela disse, embora seus olhos fossem conhecedores. Senhorita Fairmont, você nos faria um favor? Eu sei que você trouxe música. Foi tanto resgate quanto teste. Lilian entendeu isso claramente. Helena estava dando a ela a chance de lembrar a todos porque ela havia sido convidada, e de fazê-lo sob a aprovação explícita da duquesa viúva. Eu ficaria honrada, Sua Graça. A tarde estava quente, o piano ligeiramente desafinado por ter sido movido, e Lilian podia sentir o olhar hostil de Genevieve do outro lado do terraço. Mas quando ela colocou as mãos nas teclas e começou a tocar, Vivaldi desta vez, brilhante e técnico e impossível de executar sem total concentração, o resto desvaneceu. Este era seu dom, sua arma, sua verdade. Ela tocou 3 peças sem parar, construindo do Vivaldi para algo mais complexo. Um concerto de Mozart que fazia seus dedos voarem e seu coração acelerar. Quando ela terminou, suas mãos doíam e o suor umedecia suas têmporas, mas o aplauso foi estrondoso. Nem Genevieve podia discutir com uma habilidade tão óbvia. Magnífico, Helena disse, abraçando-a calorosamente. Absolutamente magnífico. O resto da tarde se transformou. Pessoas se aproximaram para elogiar sua execução, perguntar sobre seu treinamento, pedir suas peças favoritas. Ela não era mais a recém-chegada provinciana que tinha sido desafiada a dançar com o duque. Ela era a musicista que a duquesa viúva havia apoiado. Era inebriante e aterrorizante em igual medida. Conforme o pôr do sol pintava o céu de rosa dourado, os convidados começaram a partir. Lilian se viu sozinha no terraço, observando os criados embalarem o piano, quando Ashworth se juntou a ela. Obrigado, ele disse simplesmente, por tocar, por ficar, por ser você mesma, apesar das excelentes razões para fingir o contrário. Ele se encostou na balaustrada ao lado dela.
A maioria das pessoas teria recuado depois do que Genevieve disse. Eu sou muito teimosa para recuar. Minha mãe sempre disse que isso me traria problemas. Sua mãe parece sábia. Ele fez uma pausa, então acrescentou baixinho. Eu estou organizando um pequeno jantar na próxima semana. Principalmente contatos políticos que preciso manter relações cordiais, incluindo os Wycliffes. Será tedioso e estratégico e completamente desprovido de conversa genuína. Isso soa terrível. É por isso que eu gostaria que você estivesse lá. Lillian virou-se para encará-lo. Você me quer em um jantar político com a família tentando forçá-lo a um noivado com a filha deles? Eu quero pelo menos uma pessoa honesta na sala. Sua expressão era séria, e eu quero que os Wycliffes entendam que seus rumores não criaram a inevitabilidade que eles esperavam. Usar-me como uma declaração política soa injusto para você. Ele interrompeu. Sim, eu sei, mas estou perguntando de qualquer forma, porque sou egoísta o suficiente para querer sua companhia, mesmo que meus motivos não sejam totalmente puros. Ela deveria dizer não. Isso era perigoso, não apenas socialmente, mas emocionalmente. Ela estava começando a se importar com este homem complicado e cauteloso que discutia sobre a agricultura e frequentava jantares políticos que odiava, e a olhava como se ela fosse água depois de uma seca. Haverá música? Ela perguntou em vez disso. A boca dele curvou-se ligeiramente. Se você quiser que haja, então eu virei. Mas estou trazendo minha tia. Eu não gostaria de outra forma. Eles ficaram juntos enquanto o sol se punha e as últimas carruagens partiam, sem se tocar, sem falar, mas compartilhando o mesmo silêncio. Parecia uma promessa que nenhum deles estava pronto para nomear. O jantar na residência de Ashworth, em Londres, foi exatamente como anunciado. Tedioso, estratégico e sufocante, com tensão não dita. Lord Wycliffe presidia a mesa, pontificando sobre política comercial, enquanto Ashworth ouvia com a expressão de alguém calculando mentalmente os rendimentos das colheitas. Lady Wycliffe, resplandecente em seda esmeralda, sorria para todos, enquanto seus olhos rastreavam cada movimento de Lillian como um gato observando um rato. E Genevieve, posicionada diretamente em frente a Ashworth, cintilava e flertava com a determinação de alguém tentando vencer uma batalha por pura força de vontade. Não concorda, Sua Graça? Ela perguntou pela terceira vez, seu sorriso brilhante e insistente. Uma residência ducal adequada requer pelo menos 12 quartos de hóspedes. Qualquer coisa a menos é simplesmente inadequado para entretenimento. Eu tenho 14 quartos de hóspedes, Ashworth disse neutralmente, embora eu raramente os encha. Ah, mas você o fará. Assim que você se casar, as obrigações sociais aumentarão dramaticamente. Ela olhou para Lillian com inocência calculada. A esposa de um duque deve estar preparada para entretenimento constante. É bastante exigente para aqueles acostumados a circunstâncias mais simples. A senhorita Fairmont gerencia a casa de sua tia em Londres. Elela Nena interjetou suavemente de sua posição à cabeceira da mesa. Ela provou ser bastante capaz de navegar pelas demandas da sociedade. Ah, claro. O tom de Genevieve sugeria o contrário. Eu simplesmente quis dizer que o papel ducal requer certos refinamentos, conexões familiares, compreensão das necessidades políticas. Requer competência, Ashworth disse, sua voz cortando a polidez cuidadosa. Todo o resto é decoração. A mesa caiu em silêncio. O sorriso de Lady Wycliffe congelou. Genevieve parecia que tinha levado um tapa. Naturalmente, Lord Wycliffe disse após uma pausa estranha. Embora se espere tanto competência quanto conexões apropriadas. Espera-se muitas coisas, Ashworth respondeu. A realidade é muitas vezes decepcionante. A conversa avançou mancando a partir dali, tornando-se cada vez mais tensa. No momento em que as damas se retiraram para a sala de estar, a mandíbula de Lillian doía de manter uma expressão neutra. Ele está sendo deliberadamente obtuso, Lady Wycliffe disse no momento em que a porta se fechou,
sua voz aguda de frustração. Todos sabem que ele precisa de nosso apoio no parlamento. Essa resistência não é nada além de orgulho teimoso. Talvez ele simplesmente não queira casar com sua filha, tia Constance disse com doçura perigosa. A temperatura ambiente caiu 10 de. Ele vai ceder, Lady Wycliffe disse, sua compostura rachando ligeiramente. Assim que ele perceber que suas alternativas são limitadas. Limitadas como? Lillian perguntou antes que pudesse se conter. O olhar de Lady Wycliffe fixou-se nela como uma cobra focando em sua presa. Limitadas pela realidade, minha querida. O Duque exige uma esposa de criação e conexões apropriadas. Alguém que entenda as responsabilidades da posição, não alguma musicista provinciana que tropeçou em sua atenção através de um desafio tolo. Mãe, Genevieve disse, tocando o braço de sua mãe em aviso. Mas Lady Wycliffe a sacudiu. Não vamos fingir o contrário. Você é encantadora o suficiente, senhorita Fairmont. E sua execução é tecnicamente proficiente. Mas você é uma novidade. Um entretenimento. Nada mais. As palavras caíram como golpes físicos. Lillian sentiu o calor rastejar em seu pescoço, raiva e humilhação rugindo em seu peito. Pelo menos eu sou honesta sobre o que eu sou, ela disse baixinho. Eu nunca fingi ser outra coisa ou espalhei rumores para forçar a mão de alguém. Como você se atreve? Como eu me atrevo? Lillian levantou-se, abandonando toda pretensão de polidez. Sua filha tem dito à metade de Londres que está noiva de um homem que nunca propôs. Você tem usado pressão social para manipulá-lo em um casamento que ele não quer. E você está me chamando de problema. Lillian, tia Constance, disse em tom de advertência. Mas Lillian já não se importava. Semanas de sorrisos cuidadosos e réplicas engolidas transbordaram. Eu posso ser provinciana e desajeitada e completamente inadequada para este mundo. Mas pelo menos eu não estou tentando prender alguém em casamento através de mentiras e coerção social. Ela encontrou o olhar furioso de Lady Wycliffe diretamente. Então sim, eu sou uma novidade, mas sou uma honesta. Você é uma tola. A voz de Lady Wycliffe era gelo. Você acha que ele se importa com você? Você é uma distração momentânea. Assim que ele perceber o que recusar-nos lhe custará, ele fará o que for necessário, e você será esquecida. Talvez, Lillian disse, mas pelo menos eu não o terei forçado. Ela saiu antes que alguém pudesse responder, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia rachar suas costelas. Ela chegou à biblioteca antes que as lágrimas viessem. Lágrimas de raiva e vergonha, e a horrível suspeita de que Lady Wycliffe estava certa. Ela era uma novidade, uma distração, uma garota provinciana que havia lido mais em algumas palavras gentis do que o justificável. Senhorita Fairmont. Ela se virou para encontrar Ashworth parado na porta, sua expressão sombria. Eu ouvi vozes altas. Minha mãe me enviou para investigar. Ele entrou, fechando a porta atrás dele. Impróprio, escandaloso, e ela não conseguia se importar. O que Lady Wycliffe disse? A verdade, provavelmente. Ela enxugou os olhos rudemente. Que eu sou uma tola provinciana que não entende meu lugar. Que você está sendo educado. Mas eu sou apenas um entretenimento temporário até que você faça o que é politicamente necessário. E você acredita nela? Eu não sei. As palavras explodiram, ásperas e honestas. Eu não sei como isso funciona. Não sei o que nada disso significa. Eu pensei. Ela parou, incapaz de terminar. Você pensou o quê? Ele se aproximou, sua voz baixa e intensa. Eu pensei que talvez você realmente gostasse da minha companhia. Que as conversas eram reais, que o jeito que você me olhava quando eu tocava significava algo. Mas talvez eu seja ingênua o suficiente para confundir cortesia com carinho. Lillian, ele disse o nome dela como uma oração, uma maldição, uma rendição. Olhe para mim.
Ela o fez relutantemente e encontrou sua expressão despojada de todo o controle cuidadoso ao qual ela se acostumara. Eu não tenho sido cortês, ele disse. Eu tenho estado aterrorizado, porque você está certa. Eu me importo mais do que deveria, mais rápido do que faz sentido, e é aterrorizante porque se importar me torna vulnerável de maneiras que não posso me dar ao luxo. Então por quê? Porque a alternativa é pior. Ele pegou as mãos dela, seu aperto quente e firme. Viver o resto da minha vida, calculando cada interação, casando com alguém que respeito, mas não amo, tornando-me o tipo de duque que meu pai era, poderoso, solitário e fundamentalmente vazio. A voz dele baixou. Eu não farei isso. Eu não sacrificarei a única coisa genuína em minha vida porque é politicamente inconveniente. E as pessoas que precisam da legislação, eu encontrarei outra maneira. Fazer diferentes alianças. Levar mais tempo. Os polegares dele roçaram as bochechas dela, gentis apesar da intensidade em sua voz. Mas eu não trocarei você por isso. E eu terminei de fingir que a necessidade política justifica a covardia emocional. Os Wycliffes disseram. Os Wycliffes têm mentido. A frustração transpareceu. Não há nenhum anúncio de noivado planejado. Nunca houve. Marianne tem espalhado rumores para forçar minha mão, e eu tenho estado muito preocupado em evitar confrontos para acabar com eles adequadamente. Mas você tem estado em reuniões, encontrando outros votos, construindo uma coalizão que não exige que eu me venda aos Wycliffes. Ele a puxou para mais perto. Levou semanas, mas eu tenho os números. A legislação passará sem eles. Lillian o encarou com medo de acreditar. Você tem certeza? Eu tive o compromisso final esta tarde. É por isso que eu vim hoje à noite. Eu precisava te dizer antes que você partisse. Sua expressão ficou feroz. Você não é uma distração. Você não é uma complicação. Você é a razão pela qual eu lembrei por que eu queria ser um duque em primeiro lugar. Para melhorar as coisas, não apenas manter o poder. Isso ainda é muita responsabilidade. Então carregue-a comigo. A testa dele encostou na dela. Fique. Deixe-me cortejá-la adequadamente. Deixe-me provar que isso é real, não estratégia política ou paixão temporária. E se o escândalo nunca morrer, se eu for sempre a garota provinciana que prendeu um duque, então enfrentaremos isso juntos. E, eventualmente, construiremos algo que importa mais do que as opiniões deles. As palavras se assentaram sobre ela como luz do sol depois da tempestade. Não uma promessa de facilidade, mas uma promessa de realidade. Eu quero ficar, ela sussurrou. Eu estou aterrorizada, mas eu quero ficar. Então fique. Ele a beijou, suave e seguro e cheio de promessa. E amanhã paramos de nos esconder. O baile final da temporada chegou com o peso do acerto de contas. Lillian vestiu-se cuidadosamente, não nos vestidos elaborados que outros usariam, mas em um simples dourado pálido que a fazia se sentir ela mesma. Se esta seria sua posição pública, ela o faria honestamente. Tia Constance a observou com aprovação. Pronta! Não, mas eu vou assim mesmo. O salão de baile já estava cheio quando chegaram. A nata da sociedade londrina reunida para o evento culminante da temporada. Lillian sentiu todos os olhos se voltarem para ela ao entrarem. Sentiu os sussurros subirem como a maré. Ela ergueu o queixo e seguiu em frente. Elelanena os encontrou imediatamente, puxando Lillian para um abraço caloroso. Você veio. Seu filho pode ser muito persuasivo. Ele aprendeu com os melhores. O sorriso de Elelanena era conhecedor. Ele está na sala de cartas fazendo os arranjos finais. Ele sairá em breve. Arranjos para quê? Você verá. A próxima hora foi estranha. As pessoas se aproximavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Conversas tensas, mas não abertamente hostis. Os piores fofoqueiros mantinham distância, mas alguns amigos genuínos se uniram visivelmente. Parecia estar em um precipício, esperando que alguém empurrasse.
O empurrão veio de uma direção inesperada. Senhorita Fairmont, Genevieve Wycliffe apareceu em um vestido azul gelo, sua beleza fria e perfeita. Que corajosa de você em comparecer. Eu fui convidada. Oh, certamente. Mas dados os rumores recentes, ela se perdeu significativamente. Eu espero que você não esteja aqui esperando por alguma grande declaração. Isso seria embaraçoso. A única coisa que eu espero é uma noite agradável. Lillian manteve sua voz firme. Embora eu aprecie sua preocupação, estou simplesmente tentando evitar que você seja humilhada. O sorriso de Genevieve se aguçou. Ashworth tem deveres que você não entende, responsabilidades. Ele pode ter sido momentaneamente desviado por sua novidade, mas mais nada. A voz de Ashworth cortou o espaço entre eles. Ele aparecera sem que nenhum deles percebesse sua expressão esculpida em gelo. Senhorita Wycliffe, eu acredito que já tivemos esta conversa antes, várias vezes. A compostura de Genevieve rachou. Sua graça, eu não estou noiva de você. Eu nunca estive noiva de você. Minha mãe nunca sugeriu que eu deveria estar noiva de você. Sua voz carregou através do espaço subitamente silencioso ao redor deles. Se houve rumores em contrário, eles não se originaram comigo ou com alguém que eu tenha autorizado a falar em meu nome. Mas o pai disse, seu pai tem tentado alavancar a pressão política em um relacionamento pessoal. Foi inapropriado então. Continua sendo inapropriado agora. Ele se virou para Lillian, sua expressão suavizando dramaticamente. Senhorita Fairmont, você me faria a honra da próxima dança? Cada olho no salão de baile fixou-se neles. A orquestra, sentindo o momento, começou uma valsa. Lillian pegou a mão dele e o deixou levá-la para a pista. Isso foi muito público, ela murmurou enquanto eles começavam a se mover. Isso estava atrasado. Seu aperto era firme, constante. Eu deveria ter feito isso meses atrás. Eles dançaram em silêncio por várias medidas, o salão observando com atenção ávida. Então Ashworth falou, sua voz baixa, mas carregando no espaço silenciado. Eu preciso te dizer algo. O coração de Lillian gaguejou. Que agora. Ele encontrou os olhos dela diretamente. Eu te amo. Não porque você é conveniente ou politicamente útil ou temporariamente interessante. Eu te amo porque você é honesta e corajosa. E você me faz lembrar quem eu queria ser antes que o dever o enterrasse, James. Seu nome de batismo escapou antes que ela pudesse contê-lo. Eu sei que isso é rápido. Eu sei que você merece cortejo adequado e tempo para ter certeza. Mas eu também sei que não quero desperdiçar outro dia fingindo que isso é algo menos do que o que é. Sua voz baixou, íntima apesar da audiência. Então eu estou perguntando publicamente, adequadamente, se você consideraria me permitir cortejá-la com intenção, com todos observando com a plena compreensão de que estou escolhendo você e nada sobre essa escolha é acidental. O salão de baile havia ficado completamente em silêncio. 300 pessoas prendendo a respiração. Lillian sentiu as lágrimas picarem seus olhos, mas desta vez elas eram do tipo certo. Sim, ela disse simplesmente. Eu ficaria honrada. O sorriso que se abriu em seu rosto foi transformador. A alegria substituindo o controle cuidadoso ao qual ela se acostumara. Ele parecia jovem, desonerado, livre. Obrigado, ele disse, então mais alto para todos ouvirem. Obrigado. A música inchou ao redor deles, e eles dançaram enquanto a alta sociedade processava o que acabavam de testemunhar. Um duque declarando publicamente sua intenção, escolhendo o amor em vez da conveniência política, deixando sua posição inequivocamente clara. No momento em que a valsa terminou, os sussurros haviam mudado de tom. Não maliciosos agora, mas especulativos, calculistas. Se Ashworth falava sério e aquela declaração não deixava dúvidas, então Lillian Fairmont não era um escândalo a ser descartado.
Ela era a futura duquesa de Ashworth. O poder seguia a intenção neste mundo, e ele acabara de lhes dar o seu. Lady Wycliffe apareceu quando eles saíram da pista de dança, seu rosto uma máscara de fúria mal controlada. Você vai se arrepender disso. Ela sibilou para Ashworth, baixo o suficiente para que apenas eles pudessem ouvir. Meu marido não tem poder sobre mim. A voz de Ashworth era fria. Seus votos não são mais necessários. Suas ameaças são insignificantes, e sua filha merece algo melhor do que ser usada como moeda de troca política. Ele fez uma pausa. Sugiro que você encontre para ela um marido que realmente a queira, em vez de um que você esteja tentando manipular para tê-la. Como ouso? Eu ouso porque eu terminei de jogar. Ele ofereceu seu braço a Lillian. Agora, se nos dão licença, acredito que estão servindo o jantar. Eles se afastaram, deixando Lady Wycliffe sem palavras em seu rastro. O resto da noite passou em um borrão de parabéns, cuidadosamente formulados e avaliação mal disfarçada. Pessoas que haviam cortado Lillian semanas atrás, agora buscavam sua atenção. Aliados se reposicionavam. A paisagem social mudou com a velocidade do vento mudando de direção. Era exaustivo e emocionante e profundamente estranho. É sempre assim? Lillian perguntou durante um breve momento sozinha com Elelanena. Como o quê? Pessoas fingindo que o último mês nunca aconteceu, agindo como se sempre me apoiassem. Sempre. A expressão de Eleanor era simpática. Eles seguem o poder, não o princípio. Você é poderosa agora porque meu filho a tornou assim. Acostume-se com a hipocrisia. Eu não acho que consigo. Então não, a duquesa viúva lá apertou a mão dela. Seja genuína. Seja gentil com os poucos que foram gentis com você primeiro. Deixe o resto bajular se eles precisarem, mas não confie nisso. Ela fez uma pausa. Embora eu suspeite que você é sábia o suficiente para saber disso já. Eu espero que sim. Lillian observou Ashworth do outro lado do quarto, profundamente em conversa com aliados políticos que já estavam se ajustando à nova realidade. Eu só não quero desapontá-lo. Você não vai. Você não conseguiria se tentasse. A voz de Eleanor continha uma certeza tranquila. Ele escolheu você porque você não é nada como este mundo. Não tente se tornar algo que você não é apenas para se encaixar nas expectativas deles. As palavras se instalaram profundamente. Um lembrete que Lillian suspeitava que precisaria muitas vezes nos anos seguintes. À medida que a meia-noite se aproximava, Ashworth a encontrou perto das portas do terraço, parecendo exausto, mas contente. Pronta para partir? Ele perguntou. Mais do que pronta. Ele a ajudou a entrar na carruagem com cuidado gentil. Então se sentou ao lado dela com um suspiro de alívio. Isso foi aterrorizante, Lillian disse. Isso foi necessário. Ele pegou a mão dela entrelaçando seus dedos. Mas sim, também aterrorizante. O que acontece agora? Agora eu te cortei propriamente. Passe tempo com sua família. Eu gostaria de conhecer seus irmãos. Conhecer você fora dos salões de baile e da guerra política. Ele levou a mão dela aos lábios. Construir algo real em vez de estratégico. E a legislação passará semana que vem sem o apoio dos Wycliffes, como prometido. O orgulho cintilou em sua voz. Não foi fácil, mas está feito. Estou orgulhoso de você. Estou orgulhoso de nós. Ele beijou as juntas dos dedos dela novamente, demorando-se. Você poderia ter partido. Ninguém a teria culpado. Mas você ficou. Eu estava aterrorizada. Eu também. O polegar dele traçou círculos na palma da mão dela. Ainda estou ocasionalmente, mas menos com você ao meu lado. Eles cavalgaram em silêncio confortável o resto do caminho. As mãos unidas, futuro se estendendo como uma página em branco. Não foi perfeito. Os ecos do escândalo os seguiriam por meses, talvez anos. Algumas pessoas sempre questionariam seus motivos, seu julgamento. Haveria mais Lady Wycliffes, mais desafios, mais momentos de dúvida, mas eles os enfrentariam juntos. E isso Lillian estava aprendendo, importava mais do que qualquer quantidade de aprovação social. 6 meses depois,
Lillian tocava piano na sala de música de Thornfield enquanto a neve caía lá fora. A sala estava quente, o instrumento perfeitamente afinado, e pela primeira vez desde que chegou a Londres, ela se sentia completamente em paz. A porta ela abriu silenciosamente. Ela não parou de tocar Bach desta vez, tecnicamente desafiador e emocionalmente complexo, mas ela sorriu. Ashworth sentou-se ao lado dela no banco, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem. Seus irmãos chegam amanhã, ele disse quando ela terminou a peça. Eu sei. Estou nervosa. Eles vão me amar. Eu os subornei com cavalos. Você não fez isso? Eu absolutamente fiz. 3 cavalos no total. Excelente criação. Um para cada um deles. Sua expressão era impenitente. Estou cortejando a aprovação deles tão completamente quanto cortejei a sua. Você é ridículo. Eu sou estratégico. Ele beijou a têmpora dela. E eu quero que sua família saiba que eu valorizo você o suficiente para valorizá-los. Eles já sabem disso. Suas cartas deixaram claro. Declarações escritas e prova pessoal são coisas diferentes. Ele se virou para encará-la completamente. Eu quero que eles nos vejam juntos. Vejam que isso funciona. Vejam que você está feliz. Eu estou feliz. Ela encontrou os olhos dele, estupidamente, terrivelmente feliz. Bom, ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Porque eu vou pedir a permissão do seu pai amanhã. E então, se ele concordar e você estiver disposta, eu gostaria de estar noivo até a primavera. O coração dela gaguejou. Isso é rápido. Nós nos conhecemos há 8 meses. Eu a cortei propriamente, conheci sua família, provei que isso não é paixão. A voz dele tinha uma certeza tranquila. Eu não preciso de mais tempo para ter certeza. Mas se você precisa, eu não preciso. As palavras escaparam antes que ela pudesse reconsiderá-las. Eu tenho certeza. Eu tive certeza por meses. Eu estava apenas com medo de ter esperança. Então, esperança. Ele acariciou o rosto dela, os polegares roçando suas maçãs do rosto. Porque eu não vou a lugar nenhum. Ela o beijou, suave e segura, e cheia de promessas. Lá fora, a neve continuava caindo, silenciosa, constante, cobrindo o mundo em um novo branco. Dentro, o fogo crepitava, e o piano retinha notas que já haviam desvanecido, mas de alguma forma ainda permaneciam. Isso era lar, não Londres ou Yorkshire ou qualquer lugar específico. Isso, o homem ao lado dela, a música entre eles, o futuro que eles estavam construindo juntos. Isso era tudo. Obrigado por ficar até o fim. Eu espero que esta história te lembrou que escolher autenticamente, mesmo quando é aterrorizante, sempre vale a pena. Sua presença aqui torna estas histórias possíveis. E eu estou grato por cada momento que você passou ouvindo. Se você gostou da jornada de Lillian e James, por favor, curta este vídeo e deixe um comentário sobre seu momento favorito. Isso ajuda outros ouvintes a encontrarem estas histórias. Assine e ative o sino para não perder a próxima, porque eu tenho mais contos de coragem e amor esperando por você. Obrigado por estar aqui. Você é a razão pela qual eu escrevo estas histórias para você. Pelos momentos em que você precisa acreditar que o amor e a honestidade podem vencer mesmo em mundos complicados.